Amém? Fala um amém forte aí. Amém? A minha vozinha está sofrida, mas a tua tá boa, fala a verdade. Não é? Então vamos juntos. Nós estamos já numa série de pregações. Eu perdi a sequência aqui. Talvez essa seja a quinta pregação. Nós estamos falando acerca do Espírito Santo. Quantos têm acompanhado? Amém? Estamos falando da pessoa, estamos falando da obra, estamos falando do agir do Espírito Santo. Hoje eu quero falar acerca do mover do Espírito. Fala comigo, o mover do Espírito. O mover do Espírito. Eu quero falar desse rio de Deus que nos lava, que nos banha, que nos traz refrigério, que nos traz renovo. Amém? 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 Você está empolgado para ouvir isso? Amém? Amém? Então, abra a tua Bíblia se você puder, nós vamos projetar aqui, eu vou ler um texto longo, não é, que é o rio de Deus, o texto conhecido como rio de Deus, Ezequiel 47, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 9 e depois ao versículo 12. Então, o texto que vamos ler, ele é todo geográfico, né? Parece um GPS ao sul, ao norte, ao leste e tal. Então, não se perde nessas coordenadas, mas capte aquilo que é a essência do texto. Fechou? Vamos ler juntos? Vamos lá, então. O homem levou-me, Ezequiel, é essa figura, é esse personagem, é o profeta que está vivendo esse momento. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo de debaixo da soleira da onde? Do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do onde? Do templo, ao sul do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu quantos? 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Fala firme comigo, tornozelo. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aonde? Ao joelho. E mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia onde? Na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, o que acontece? Tudo viverá, tudo viverá. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens dos rios, suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. O que acontece? Fala comigo, todo mês produzirão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, todos nós conhecemos um rio, fala a verdade. Todos nós conhecemos um rio. Se você já morou no interiorzão, certamente você já brincou num rio. Já pegou aquela boia, né? Já fez bastante, já se divertiu bastante no rio. Mas a gente vai lendo esse texto e a gente percebe que esse rio não é um rio normal. Esse rio tem coisas que não é normal. Estão comigo? Primeiro é o seguinte, vamos analisar junto essas coisas que não são normais no rio. Afinal, a gente conhece o que é um rio normal, não é? Primeira coisa, queridos, a nascente desse rio. Aonde é a nascente desse rio? É no templo. É no santuário. Na realidade do Velho Testamento, o templo, o santuário, é lugar de habitação de Deus. Estão comigo ou não? Amém? Este rio flui da habitação de Deus. Este rio flui do trono de Deus. Esse rio não é normal. Não é normal. E
poderosamente, de uma forma espetacular e impressionante. Por onde essas águas passam, tudo é transformado. Por onde essas águas passam, elas recebem cura, algo sobrenatural acontece. E isso reforça que esse rio não é um rio normal. Estas águas, ao se encontrar com águas salgadas, ela saneia esta água salgada e faz dessa água salgada uma água doce. Aonde essas águas passam, crescem, reproduzem animais e peixes. Aonde essas águas passam, as árvores se tornam frutíferas todo o tempo. Eu e você sabemos que fruta de estação, de tempo em tempo, por mais que a gente trabalhe, né, com a ciência, muitas frutas continuam restritas à estação. É tempo de uva, é tempo de laranja. Mas onde passa esse rio? As plantas, as árvores frutificam a todo tempo. A todo tempo. A todo tempo. Queridos, aonde essas águas passam, há uma produção contínua. Aonde essas águas passam, acontece uma existência abençoadora. Porque o fruto alimenta outros, as folhas servem de remédio. Então, aqui tem um resumo. Por onde o rio passa, ele proporciona vida, ele proporciona restauração, ele proporciona cura, prosperidade e uma existência abençoadora. Amém? Viu? Quando eu leio esse texto, eu fico com um profundo desejo. Eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso mergulhar nesse rio. Eu preciso dessas águas. Eu preciso dessa vida de Deus. Eu preciso dessa restauração, dessa cura, dessa prosperidade de Deus. Eu preciso dessa existência abençoadora. Eu preciso dessas águas. Este rio não é um rio normal. Esse rio fala do mover do Espírito Santo. Quem se permite ser banhado, quem entra no mover do Espírito Santo, recebe cura, restauração, tem uma existência poderosa, porque por onde essas águas passam, nada fica igual. Por onde essas águas passam, não há mesmice. Por onde essas águas passam, a cura, a transformação, há algo de Deus sendo ministrado. Eu preciso dessas águas. Quantos precisam dessas águas? Quanto precisam dessas águas? Já está se tornando repetitivo. Fala para o irmão, tenha paciência. Tenha paciência. Nós precisamos ser banhados nessas águas. E eu preciso dizer a você que a parte de Deus está feita. Mas existe também o quê? A minha parte. Fala aí, a minha parte. A minha parte. A parte de Deus está feita. Deus providenciou um rio que flui. Deus providenciou um mover do Espírito que flui contínuo, que está disponível, que está acessível a todos. Não tem uma cerca nesse rio, como tinha na minha infância, para que a gente não ficasse pulando no rio. Né? Os donos de propriedade botavam uma cerca para que nós não pudesse entrar lá. Não é? Por segurança, até porque eram um bando de irresponsáveis. Nesse rio não tem cerca, ele está aberto, da parte de Deus está feita, o rio, o mover do Espírito está fluindo continuamente do trono de graça e de poder, passando por entre nós, o rio está acessível a todos, a parte de Deus está feita, fala comigo, a parte de Deus está feita, o rio está fluindo, o rio está acessível, o mover do Espírito está disponível a todos. Não tem uma cerca, não tem uma proteção. Esse rio não faz acepção de pessoas. Agora tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte? A primeira parte, meu irmão, é essa aqui. Fala para o irmão que está do teu lado. Tem que entrar no rio. Parece óbvio, não é não? Mas tem que entrar no rio. Tem que entrar no rio. No texto qual lemos, há um homem que pega Ezequiel pelas mãos. Mas Ezequiel não fica empacado. Não fica empacado. Ezequiel aceita caminhar para dentro desse rio.
O meu papel e o seu papel, queridos. A nossa parte é confiar e caminhar. Caminhar para dentro desse rio. Fala por irmão, entra no rio. Entra no rio. Tira o pé da areia. Entra no rio. Entra no rio. Nós vamos precisar sair do conforto. Nós vamos ter que sair do comodismo. Nós vamos ter que sair do ritual do culto de domingo. E entrar nesse mover do Espírito. Pular dentro do rio. Pular dentro do rio. Então, queridos, entenda isso, não é o rio que vai sendo represado e ele vira uma grande enchente e ele sai do seu leito e invade, faz uma volta e sai correndo atrás de você para inundar a tua vida. Não é assim. O rio continua fluindo no leito, fluindo do jeito que Deus planejou, do trono, passando e disponível. Mas é eu e você que temos que pular dentro. É eu e você que temos que aceitar mergulhar nessas águas. É eu e você que temos que sair correndo para lá dentro dela. Feito criança, quando lá na tua infância, morava lá no interiorzão. Não era assim lá no Pará? Correndo, pulando dentro do rio. É isso. É uma ação nossa. É uma ação nossa. Se não entrar no rio, meu irmão, não vai ser banhado. Não vai viver aqueles benefícios. Não vai ter cura, não tem vida, não tem restauração. E não adianta ficar reclamando. Não adianta ficar magoadinho. Deus não me abençoa. Eu fico impressionado como Deus abençoa o irmão, abençoa o outro, mas na minha vida nada acontece. Irmão, entra no rio. Sai da mesmice. Pula dentro do rio. É aí que está a bênção. Pula dentro do mover do Espírito, não fica à margem, não fica observando os que entraram, entra também, sai do raso, sai da vida de crente normal, dê passos de fé, rumo às águas de Deus, amém, dê passos de fé, esse é o papel desta igreja, esse é o papel desse pastor, te encorajar a dar passos de fé, rumo às águas de Deus, rumo ao mover do Espírito. Dê passos, se encoraja. Amém? Aceitou entrar dentro do rio? Está firme. Vem a segunda parte. Deus faz a parte dele. A nossa é a gente que tem que fazer. E a segunda parte, qual que é? Vai ter que ter determinação. Fala para o teu irmão aí. Vai ter que ter determinação. Precisa de determinação. Acompanhe comigo. Robertão, me ajuda nas contas, eu sou ruim de conta. O homem mediu 500 metros, você vai marcando os metros aí. 500 metros, e a água chegou aonde? Tornozelo. Bom, o Robertão faz a conta, a igreja me ajuda. 500 metros e a água chegou aonde? Primeiro no tornozelo, vamos começar de novo. 500 metros e a água chegou? Tornozelo. 500 metros. Mais 500 metros, e a água chegou onde? Mais 500 metros, e a água chegou onde? E mais 500 metros, daí ele chegou na onde deveria chegar, nas águas profundas. Quantos metros deu, irmão? 2 quilômetros. 2 quilômetros. Fala, 2 quilômetros. Não é? 2.000 metros. 2 quilômetros. Está em forma? Consegue andar 2 quilômetros no asfalto e no plano? Alguns não, né? Esses dias eu estava com a dor no joelho, eu não ia conseguir. Consegue andar 2 quilômetros numa trilha? Alguns talvez não. 2 quilômetros na água não é mole não, meu irmão. 2 quilômetros na água, chega uma altura que o negócio fica pesado. E eu vou contar para você um testemunho. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, olha que incrível, olha que coisa. No meu último ano de faculdade, eu estava louco para trabalhar. No último semestre do último ano, louco para trabalhar, me aparece uma disciplina que eu tinha que cursar. Adivinha? Educação física. E não era aquela que você faz um trabalhinho e manda lá para o professor, não. A faculdade tinha um convênio com várias academias, vários lugares, e você tinha que ir lá, e era computado presença. O povo só repetia por falta. E eu falei assim, só essa que me faltava, cara.
Nós tudo fora de forma, porque estava louco para trabalhar, não estava com cabeça nisso. Os meus amigos se matricularam numa academia de judô, eles eram tudo, lutavam judô, e eu falei assim, você quer saber? Eles voltaram com o pescoço tudo ralado do judô, porque estava fora de forma, os caras não deram mole para eles lá na academia. E eu falei assim, você quer saber, cara? Eu vou para hidroginástica. Quero moleza. E aí, meu irmão, Deus sempre me abençoou com uma influência muito positiva. E eu juntei uma turma. E nós falamos assim, não, nós vamos tudo para hidroginástica. E chegou lá 10 marmanjão na hidroginástica. E a professora, que não era jovem, olhou para nós e já percebeu. Falou assim, vocês são malandro, né? Vocês estão achando que hidroginástica é mole, certo? Eu vou mostrar para vocês o que é hidroginástica. E a mulher saiu assim, tirou o tênis e botou uma sapatilha. E ela pulou dentro da piscina. Porque geralmente o professor de hidroginástica fica para fora, né? Ela não. Ela pulou para dentro da piscina. E falou assim, vem comigo. Vamos começar o aquecimento. Eu vou puxar aqui a fila e nós vamos andar por em torno da piscina. E se eu alcançar o último, vocês vão ter uma penalidade. Se eu der uma volta no último, vocês vão ter uma penalidade. Vem comigo. Só que é o seguinte, cara, aquela sapatilha dava aderência lá. E nós assim... E a mulher, vamos cambada, vamos. Meu irmão, na hora que demos... E força aí, cara, não deixa essa mulher te alcançar, né? E aí, terminou essa parte, a gente já estava com 1 metro de língua para fora. Ela falou assim, agora nós vamos até lá de frente e a gente volta de costas. A gente vai de frente e volta de costas. A mulher era incansável. Meu irmão, na hora que terminou esse aquecimento, nós já estava morto. Ela falou assim, agora vamos pegar um espaguete para trabalhar o braço. Quando nós vamos sair da piscina, tinha uns que estavam meio querendo sair sem subir a escadinha, saiu se arrastando, ralando a barriga na borda da piscina. Eu fui subir pela escadinha morto. A mulher falou assim, eu espero vocês na semana que vem. Viu? Andar na água não é fácil. Andar na água não é fácil. Precisa de determinação. Para andar, para trilhar esses estágios no rio de Deus, não é para qualquer um. Exige de nós determinação. Porque o Senhor não nos chamou para ficar no meio do caminho. O Senhor nos chamou para águas profundas. O plano de Deus é te levar às águas profundas. E não é que Deus quer te sufocar. Não é que Deus quer te afogar. Não, é que Deus quer te levar num lugar, meu irmão, de dependência dele. Ele quer te levar para um lugar onde não é você que governa. Não é você que está com o pezinho no chão, com os dedos encravados na areia, tendo o controle. Aqui eu vou, aqui eu não vou. Não, ele quer levar você num lugar onde o rio te dirige, onde o rio, que é o mover do Espírito, te controla, te dirige, te dá direção. Esse é o plano de Deus. Sabe, queridos, Deus quer nos levar, quer nos conduzir ao lugar que você mais está pedindo. Quantos aqui querem refrigério? Quantos aqui querem descanso? Viu? É no rio de Deus, mas não é no raso, é nas águas profundas. É lá que é um lugar de refrigério. E a figura do refrigério é muito legal. Eu não nado nada. Né? Absolutamente nada. Eu faço é desesperador para mim. Água. É desesperador para mim. Você vê quando a gente vai fazer batismo, eu fico com a aguinha da cintura para baixo. Não é? Mas o meu filho Samuel é quase um peixe. Não é? E eu fico impressionado que ele boia. Aliás, toda pessoa que nada boia. Né? Parece que é uma coisa fácil. Pense, que negócio... Eu fico impressionado. Porque boia. Que tranquilidade. Enquanto para mim é um negócio sufocante, desesperador. Né? Ele boia, com o narizão para fora, respirando fácil. Queridos, o mover do Espírito nas águas profundas, você boia nessas águas. Porque quem te sustenta é o Senhor. Quantos querem refrigério? Entra nas águas profundas. Caminha. Não é no raso, não é com água no tornozelo, não é com água no joelho, não é com água na cintura que nós vamos gozar desse governo de Deus nas nossas vidas. São nas águas profundas, onde você não tem o controle, mas quem governa é Ele. Amém? Amém? É Ele quem vai nos sustentar. Diga para o teu irmão, confia nele. Às vezes você já teve alguns ensaios aí de
natação e alguém foi te tentar ensinar a flutuar, né? E ele coloca a mão, né? Você fica deitadão, se ele põe a mão nas tuas costas, e aí você fica todo apreensivo, e ele vai aliviando a mão, ele vai aliviando a mão, ele vai aliviando a mão, e você fala, não, não me solta, né? E é bem na hora que você contrai o corpo, você afunda, não é não? Viu? Deixa eu dizer, o Senhor não te desampara. Ele é quem te sustenta o tempo todo. Amém? Amém? Então, precisamos entrar no rio, e precisamos ter determinação para caminharmos e chegarmos ao lugar que Deus tem para nós. Então, queridos, uma pergunta que todos nós precisamos fazer é essa que está na tela. A que altura estou nesse rio de Deus? Que altura você está? Faça uma pergunta para você mesmo. Medite nisso. Nesse rio de Deus, em que altura eu estou? Eu já estou nessas águas profundas, boiando e gozando desse refrigério, desse governo pleno de Deus. Eu mergulhei nas águas do Espírito e estou nessas águas profundas? Ou ainda estou com água no tornozelo, no joelho, na cintura? Essa é uma pergunta, é uma meditação que eu faço para a minha vida. Nós precisamos perceber, porque ficar ignorante acerca disso não é bom. Porque nós precisamos ter determinação e dar passos na direção certa. Nós não podemos ficar parados no lugar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar rumo às águas profundas. E a gente precisa entender em que nível, em que estágio, em que altura eu estou. E eu trago algumas sugestões para você, para ajudar a entender. Para te ajudar a entender que altura você está. A primeira delas. Perceba o quanto você já caminhou. Fala para o teu irmão aí, o quanto você já caminhou. Como é que a gente percebe isso? Olhe para trás. Olhe para onde Deus te tirou. Faça esse exercício agora. Lembre de onde Deus te tirou. De onde Deus te tirou? Alguns Deus tirou dos vícios. Alguns Deus tirou do boteco, alguns Deus tirou da imoralidade, outros não viviam nada disso. Tinham uma vida aparentemente boa, mas era só aparência. Era uma vida vazia e sem propósito. De onde Deus te tirou? Então, quando nós olhamos para trás, queridos, nós enxergamos o quanto já caminhamos. E às vezes já caminhamos 500 metros, 1000 metros, já caminhamos muito. E nós somos gratos a Deus por isso. Somos gratos a Deus por isso, porque a graça do Senhor nos alcançou. Um rio fluiu diante de nós e nós pulamos dentro. E estamos sendo beneficiados, experimentando vida em várias áreas. Mas também, queridos, nós precisamos fazer um outro exercício. Porque por onde passam essas águas, tudo recebe vida. Por onde essas águas, o rio produz vida. Certo? Amém? O rio produz vida. Por onde passam essas águas, tudo é transformado. Então, um outro exercício que nós precisamos fazer é entender, perceba o quanto de vida de Deus você está gerando. O quanto de vida de Deus você tem experimentado nas várias áreas da sua vida. O quanto de vida de Deus você está experimentando nos teus negócios, no teu casamento, no teu emocional, no teu ministério. O quanto de Deus você está vivendo. É importante perceber o contrário também. Perceba o quanto de morte está sendo gerado na sua vida. Porque às vezes tem morte. Nós experimentamos vida em algumas áreas. Em outras áreas as coisas estão emperradas. Em outras áreas as coisas não andam. Em outras áreas as coisas estão travadas. Por quê? Por quê? Pergunta aí para mim, vai. Por quê? Por que será? Sabe, vou desvendar o enigma. Sabe o que é, queridos? As áreas que estão mergulhadas no rio de Deus, elas estão experimentando vida. As áreas que estão mergulhadas no rio de Deus estão experimentando vida, restauração, renovo, estão experimentando prosperidade, tendo uma existência abençoadora. Mas as áreas que estão fora do rio, as áreas que estão no seco, caminha no seco. As áreas que estão fora do rio, caminham em deserto, no seco. Por quê? Porque não experimentam vida. Não são banhadas, está fora. Perceba as áreas nas quais você tem bênção de Deus, tem vida, tem refrigério, tá tudo fluindo legal.
mas também perceba aonde as coisas não estão indo bem, porque essas que não estão indo bem, são essas áreas mesmas, que a gente tem que pegar elas pelo cangote e mergulhar nesse rio. Mergulha junto. Traga tudo o que é seu para dentro do mover do Espírito. Traga tudo o que é seu para dentro do mover do Espírito. Não deixe nada para fora, porque o que fica para fora, o que fica no seco, seca. Não recebe vida, não frutifica. Pastor, as minhas finanças estão difíceis. Irmão, arrasta para dentro do rio de Deus. Arrasta para dentro do mover do Espírito. Pastor, o meu casamento, os meus relacionamentos, eu não sei qual área, meu irmão, mas se identifica aí, porque essa área você precisa arrastar e trazer para dentro do mover do Espírito. Trazer para o governo de Deus. Trazer para o governo de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Não deixe nada fora. Não deixe nada fora. Queridos, muitas vezes nós vamos caminhando nesse rio e a gente para. A gente não avança, empaca. E é por isso que temos crentes, porque se entrou para dentro do rio de Deus, é crente, amém? Decidiu por Cristo. Mas, às vezes, é por isso que alguns crentes empacam, têm uma vida estagnada e não tem paz. Fala comigo, não tem paz. Não tem paz, não tem paz. Não tem gratidão, não tem contentamento, não tem alegria. Por quê? Porque são áreas que estão no seco. Não experimentam o renovo de Deus. Então, são crentes, mas são crentes que vivem murmurando, são crentes, mas que vivem amargos, que têm uma visão negativa da vida. Você conversa com essas pessoas e elas são pesadas. Mas são crentes, mas são pesadas. A gente fica em conflito com isso. Porque tem várias áreas da vida que está amarrada. Por quê? Porque não aceitam ser tocado na plenitude pelo rio de Deus. Não aceitam ser mergulhados por inteiro. Não aceitam caminhar rumo às águas profundas do Senhor. Não aceitam ser mergulhadas nesse mover. Então, eu preciso dizer aos irmãos, quanto mais mergulhado nesse rio, mais gozamos de alegria. Fala para o teu irmão, quanto mais mergulhado no rio, mais alegria e paz você vai ter. É isso. Quanto mais mergulhados no rio, quanto mais mergulhados em Deus, quanto mais profundo em Deus, quanto mais profundo nessas águas, mais alegria, mais paz, mais refrigério a gente tem. Mais refrigério a gente tem. E quando eu falo de alegria, queridos, eu falo na alegria na ótica bíblica. Na ótica bíblica, porque na ótica do mundo a gente conhece. A alegria segundo o mundo é exatamente isso aqui. O que é alegria e paz segundo o mundo? Eu preciso estar com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro. Não. Se eu tenho recursos, se eu estou num lugar bacana, num resort, num hotel 5 estrelas, viajando de avião de primeira classe, acompanhado da minha família e de pessoas que eu amo, num carro de luxo, onde eu tenho saúde, e o cenário é lindo para que eu faça fazer uma postagem ostensiva no Instagram, aí sim eu gozo de alegria. Eu tenho um monte de circunstâncias e situações altamente favoráveis. E aí então eu me defino como uma pessoa alegre. É assim, segundo o mundo. Segundo o mundo é assim. Mas na perspectiva da palavra de Deus, a nossa fonte de alegria e de paz é outra. Fala comigo, é outra. É outra. Não são circunstâncias. Nós vivemos acima das circunstâncias. Na ótica da palavra de Deus, a nossa alegria vem de uma outra fonte. Romanos 14, o versículo 17, vai deixar bem claro para nós isso. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no quê? Nas circunstâncias. Aonde? Alegria no quê? No Espírito Santo. Alegria numa pessoa. O que nos traz alegria é uma pessoa, o Espírito Santo. O Espírito Santo. É mergulhados no Espírito Santo que vamos desfrutar de alegria
e de paz. Então, quando o texto fala não é comida, não é bebida, sabe o que é? Não tem a ver com uma mesa farta. A minha alegria não tem a ver com uma mesa farta. A minha alegria não tem a ver com conforto. A minha alegria não tem a ver com circunstâncias boas, com um céu lindo, não tem a ver. A minha alegria tem a ver com uma pessoa na minha vida. É estar cheio dessa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? A alegria é estar mergulhado nele. Estar mergulhado nele. A alegria verdadeira e genuína é estar mergulhado nele. Porque não importa as circunstâncias. Eu sou alegre. Eu gosto de paz. Porque eu tenho o Senhor. É Ele quem me sustenta. É Ele quem me dirige. Então, queridos, a alegria é resultado do mover do Espírito na nossa vida. A alegria é fruto do Espírito na nossa vida. Amém? 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 Então, quanto mais mergulhado nessas águas, mais paz, mais refrigério, mais alegria nós temos, mais libertos das circunstâncias vivemos. Não somos afligidos, atormentados pelas circunstâncias dessa vida. Nós nos tornamos imunes, fala comigo, imunes às adversidades dessa vida, porque a fonte da alegria está em nós, que é o Espírito Santo. É assim que vivia os crentes do começo. Atos 13, versículo 52. Veja isso aqui. Os discípulos continuavam o quê? Cheios de alegria. E do que mais? E do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio de alegria, meu irmão. Cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, porque um é consequência do outro. Quanto mais do Espírito você tem, mais alegre você vive. Quanto mais do Espírito você tem, mais alegre você vive. Mais paz você desfruta. Então, o texto de Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 20, parte dele eu já li para os irmãos, mas tem o resultado desse mover do Espírito na nossa vida. Quando eu disse lá no começo, quando essas águas passam, elas proporcionam uma existência abençoadora. Lembra que eu falei isso? Onde os seus frutos alimentam outros, as suas folhas são remédio. Olha como é que é. Pessoas mergulhadas nesse Espírito, mergulhadas nesse rio, têm uma existência abençoadora. Parte do versículo eu já li para os irmãos, não é o assunto de hoje. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E como é que age alguém cheio do Espírito Santo? É cheio do Espírito Santo? Pergunta aí para o irmão, é cheio do Espírito Santo? É cheio do Espírito Santo? Está mergulhado no rio, está boiando nesse rio, sustentado por Deus. Olha o resultado de quem é cheio do Espírito Santo. Ele falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, e não está murmurando, ele está cantando, não está reclamando, não está com uma visão distorcida, que só enxerga problema em tudo e em todos, não está aquele crente amargo, não. Ele está falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, viu? As palavras, o relacionar com essa pessoa nos alegra, nos alimenta. E relacionar, conversar com essa pessoa nos cura. Por quê? Porque ela foi tocada por esse rio. E onde esse rio passa, ele gera vida. E essa pessoa agora cheia de vida, nos ministra o quê? Vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus. É disso que nós precisamos, meu irmão. É disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. O crente cheio de Espírito Santo, é isso. É isso. Então, nós não podemos, fala comigo, não podemos de jeito nenhum empacar no meio dessa caminhada. Empacar. O nosso destino são as águas profundas. O nosso destino é a plenitude do Espírito. É a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque é o seguinte, meu irmão, nessa caminhada, desafios não vão faltar. Dificuldades não vão faltar. Não sei se você já caminhou lá no rio, acho que sim. O fundo do rio não é igual ao do mar, uma areiazinha. Não, o fundo do rio é um negócio tudo irregular. Tem umas pedras, você pisa na água, você fala, eu acho que é uma cobra.
Sei lá, é inseguro. É inseguro. Mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos caminhar. Justificativa, motivos para empacar no meio do caminho não faltam, mas de forma alguma podemos interromper essa jornada. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na hora que você interromper a jornada, olha para mim, na hora que você interromper a jornada, você também vai interromper um fluxo de paz e de alegria na tua vida. Fala aí, misericórdia. Misericórdia. Interrompeu a caminhada, empacou, já sei o que acontece. Vai interromper um fluxo de bênção, de alegria, de paz na tua vida. E nós vamos nos tornando crentes rabugentos. Não frutifica, não frutifica. Vamos tornando crentes amargos, crentes com uma vida estagnada. E às vezes o que nós precisamos, a gente começa a buscar para fora, nós ficamos buscando, tentando explicações para fora, responsabilizamos o cônjuge, responsabilizamos a nossa vida profissional, responsabilizamos os outros, responsabilizamos todo mundo por causa da nossa estagnação, mas viu, não são os outros que são responsáveis, é só voltar a caminhar. Fala para o teu irmão, é só voltar a caminhar. É só voltar a caminhar. Volta a caminhar rumo às águas profundas. Volta ao propósito de Deus. Volta às águas profundas, que volta a alegria. Que volta a paz. Que volta o refrigério. Que volta o ânimo. Que volta algo de Deus. Que você fala, rapaz, eu estava cansado, mas agora eu não estou. Porque, rapaz, eu estava enlutado e agora eu não estou. O que aconteceu comigo? Eu vivo uma paz que excede todo entendimento. Uma frase de crente, não é? É uma paz que não tem explicação na razão. É uma paz, é uma alegria que não tem explicação nas circunstâncias. E não tem mesmo. Porque ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Ela vem de Deus. É disso que eu estou falando, meu irmão. É disso que eu estou falando. Eu vejo muitos crentes que a gente vê o semblante fechar, a gente vê o ânimo cair, a gente vê a energia indo e você percebe. O que aconteceu? Parou de caminhar. Parou de caminhar rumo às águas profundas. Às vezes está andando de lado. Recupera a marcha, recupera o ritmo, recupera a caminhada, rumo ao plano de Deus, rumo à plenitude do Espírito. Entrou no rio, meu irmão, esse rio não é para ficar parado no meio. Entrou no rio, é para boiar, é para ir lá no fundo e falar, Senhor, eu me jogo em Ti, eu me entrego ao Teu governo. Amém, amém, glória a Deus. Eu encerrei aqui, eu quero orar com os irmãos. Vamos tirar um tempo de oração, a gente tem bastante tempo, depois a gente serve a ceia. Eu quero orar com os irmãos. Pode interromper a gravação para mim, por favor?